Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, amigos queridos, encarnados, desencarnados, os amigos que estão do outro lado ali da nossa lente. E vamos fazer a divulgação dos nossos recadinhos, né, tão necessários, dizendo, e primeiro são todos muito bem-vindos ao Tempo. Segundo, um tratamento espírita, um tratamento espiritual, se inicia no momento em que nós chegamos no portão. Eu penso até ele começa onde eu já tenho a disposição de vir, né? Então, quando eu chego ali, eu já sou recebida pelo irmão que vai abrir o portão e pelos irmãos espirituais. E já sabendo eu venho, né, já vão começar a cuidar de mim. Esse tratamento continua quando nós nos encontramos aqui, nos abraçamos, nos cumprimentamos, trocamos essa energia, né? Continua quando ouvimos essas palavras do Evangelho, né? Vamos serenando o nosso pensamento e parece que vão vindo melhores pensamentos, né? Vai serenando o nosso coração, né? E começam a vir até boas ideias, né? Continua no passe e ela água fluidificada, né? E recebemos no final do passe. Esse é um verdadeiro tratamento espiritual. Sem milagres, né? Sem nada de fenômeno, é o que nós fazemos por nós, né? Para dar início à nossa palestra, nós sempre fazemos uma prece de abertura, né? Para pedir, sempre pedir ao Pai do Céu as suas bênçãos, a Jesus a sua misericórdia e o seu amor, aos nossos anjos guardiões, nossos mentores, né? Nós agradecemos por esta companhia e por esse abraço que Ele nos dá, tão aconchegante, em tantas e tantas existências, né? Aos espíritos afins que nos acompanham, nós também pedimos e eles vejam o nosso esforço, né? Queremos ser melhores. E aos mentores desta asa nós pedimos a permissão para poder falar, para poder minimamente transmitir a palavra e o Evangelho de Jesus. E sendo assim, nós proferimos a prece que Jesus nos ensinou para que ao término possamos dar por início nosso bate-papo desta noite. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. E aí, meus irmãos, sempre eu falo a mesma coisa, né? Eu peço assim uma intuição, uma orientação para o que eu vou falar, né? O que eu preciso ouvir hoje, né? Eu faço o meu evangelho segundas-feiras à noite, né? Então eu já vou pedindo logo segunda-feira. E o meu evangelho me orientou a transmitir essas palavras do Evangelho do Lar. E elas diziam assim: a minha vontade era falar sobre motivação, superação,
eu estou sentindo, eu estou muito down, sabe? Muito sem vontade de fazer as coisas, né? E a gente fica falando, porque eu estou velha, porque eu estou com dor nas costas. Mas eu estava mesmo sem motivação, então eu queria falar sobre isso. Mas quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, estava escrito assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Falei, então é isso mesmo. Né? Então vamos falar sobre isso. Né? Então, Mateus, né, diz, Jesus falou isso: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Nós conhecemos esta parábola, né? Ele disse, e você é pai, você é mãe, não dá o melhor para o seu filho? Então imagina Deus, né? É o pai de todos, é o Criador, não vai dar o melhor para nós? Mas precisa bater, pedir. Isso também eu sempre ouvi, precisamos pedir. Nosso anjo de guarda só faz quando nós pedimos. Ele não pode interferir, né, no nosso livre-arbítrio. Mas quando nós pedimos, então ele, olha, ela está precisando de mim. Então vamos lá, vamos dar mais uma força. Porque senão, quando ele for prestar contas lá, o que você fez, né, pela Cecília? Não fiz nada, não pediu nada, não podia fazer nada. Meu filho, então volta, porque precisa começar tudo de novo. Então vamos pedir, mas sabendo isso, cuidado com o que você pede e você pode receber. Né? Então analise, pense bem no que vamos pedir. E aí, Allan Kardec diz assim pra gente: segundo o modo terreno, né, o modo humano de ouvir esta frase, né, ajuda-te e o céu te ajudará, né, é a mesma coisa do buscar, né, busca e você vai achar. Então, olha, a mesma máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. Esta máxima, este axioma, ele é o princípio da lei do trabalho. Ninguém vai fazer por mim, eu tenho que fazer por mim. Né? Então, ele é o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei do progresso. Esse trabalho vai ter progresso. Aí eu fui lá, tem a lei do progresso lá no Livro dos Espíritos. Vamos ver o que diz lá. E aí a lei do progresso, a lei do trabalho diz assim, né? Kardec pergunta, né, para os espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E aí ele responde: o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. Eu acho que eu já falei em outras vezes, né? Jesus, muitas vezes, ele não quer saber o que a gente sente. Ele sabe o que a gente sente, ele nos conhece, né? Ele quer saber o que a gente faz. Como eu faço, para quem eu faço, quando eu faço. E nós sentimos, ele já sabe. Mas eu tenho que pôr esse meu sentimento em ação, em atitude. Né? Então, o Espírito responde assim para Kardec: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. As civilizações obrigam o homem a trabalhar e a trabalhar mais, porque cada vez mais aumenta a nossa necessidade, né? Aumenta os nossos desejos,
Então, cada vez as civilizações precisam trabalhar mais e mais para evoluir. Sem trabalho não tem crescimento. Por isso, a lei do trabalho tem por consequência o progresso. Aí Kardec pergunta assim: por que o trabalho é imposto ao homem? Uma obrigação, né? E o Espírito responde: porque é uma necessidade material, uma necessidade corpórea. É uma expiação. E ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar nossa inteligência. Então é através da nossa ação, do nosso trabalho, que nós vamos resolvendo as nossas questões de necessidade. A nossa inteligência vai buscando métodos, né, para nos melhorar, para nos ajudar a crescer, né? E ainda ele continua assim, meus amigos: sem o trabalho, o homem teria permanecido na sua infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar ao seu trabalho. Ele ser, e tem o físico franzino, ele diz, né, um pardalzinho, talvez ele não possa exercer o trabalho que o outro maior exerça, mas ele tem um trabalho intelectual. Nós tivemos uma comunicação esses dias, né, Bel? De um espírito e é um deficiente físico. Cansado já de viver, não quer mais viver, né? Encarnado ainda, mas ele se manifestou aqui. Mas ele não tem ideia do trabalho que ele está exercendo para nós, né? Na sua deficiência, quantas pessoas trabalham ali em cima dele? Eu digo isso porque, como eu já fui voluntária nas casas André Luiz, quantos médicos trabalham para cuidar de uma pessoa ali, de uma criança com deficiência física e mental? Tinha uma e ela só tinha assim metade, né? Ela só tinha um tronco, né? E bracinhos. E eu passeava com ela no jardim, ali na maca e tal. Aí um dia estou passeando e vem uma médica andando assim. E quando passou por nós, ela falou: oi, Popó, chamava Popó essa paciente. Oi, Popó, vai conversar com a Popó. E eu ali. Aí ela falou assim para mim, a médica: a Popó e me deu meu diploma de medicina. Que bom, hein, Popó? Doutora, como é isso? Ele falou: quando eu vim trabalhar aí, teve uma noite e a Popó teve uma crise. Eu precisei atender a Popó na enfermaria. E eu comecei então a auscultar a Popó, ouvir, né? E eu não ouvia nada, eu não ouvia oração, não ouvia nada na Popó. Como assim, né? Até a coração dela, até o pulmão dela, ela tinha os órgãos invertidos. Eram nas costas os órgãos da Popó. Quando eu ia aprender isso na escola de medicina? E era gêmea, viu? A Popó tinha outro irmão ali também, deficiente físico e mental também. Então a Popó me deu meu diploma. Então a gente pensa que estamos aqui a passeio, né? Ninguém está a passeio. Estamos todos a trabalho. Estamos todos trabalhando. Aí a gente pensa quanto esse espírito deu de si, né? Pedindo para nascer desse jeito, né?
para não ter, digamos, oportunidade de se suicidar de novo, para ensinar os médicos que iam cuidar dele, as enfermeiras, e isso, é uma escola, né? Nós vivemos numa escola. Quanto esse espírito não, né, não se doou para que o outro tivesse conhecimento, inteligência e desenvolvesse outras coisas, né? E aí Kardec ainda continua perguntando para o espírito, né? O homem que possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência está liberado do trabalho? Ele diz assim, do trabalho material talvez. Ele já tem dinheiro para se manter, mas não da obrigação de ser útil. Na proporção dos seus meios, evidentemente. A gente vê muito disso também, pessoas abastadas, né, de famílias ricas, e fazem trabalho voluntário, né? E estão fazendo trabalho voluntário. Então, do trabalho material, talvez ele esteja isento, mas não da obrigação de se tornar útil, de aperfeiçoar a sua inteligência. E também é um trabalho. Estudar é trabalho. Conversar com o outro é um trabalho. Tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer em benefício próprio, em benefício do outro, é um trabalho. Aí ele diz assim, não existem homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil. Aí eu lembrei dessa comunicação que nós tivemos lá. E o Espírito responde assim, Deus é justo e só condena ele cuja existência for voluntariamente inútil. Então, ele pediu lá para reencarnar, eu não vou fazer nada mesmo, vou ser um inútil, esse Deus vai estar de olho. Mas eu penso que ninguém pede para ser inútil. A gente tem tanta coisa para pôr em ordem, né? Para reajustar, a gente quer mais trabalhar. E quando a gente está, e a gente acha cansativo, vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, vou ter que ensinar. Mas quando desencarnamos, eu penso que a gente não vê a hora de voltar para trabalhar, para continuar o trabalho. Tamanha a amplitude da nossa consciência, né, no mundo espiritual, e nós conseguimos ver as nossas falhas, ver aonde podíamos ter sido melhores, né, e perdemos tempo. Então a gente é logo reencarnar para continuar o trabalho. Então eu lembrei dessa comunicação quando eu li esta pergunta, e a 680 no Livro dos Espíritos. Eu não sou muito de marcar capítulo e perguntas e isso não, sabe? E nem eu fui lá abrir, era ajuda-te, o céu te ajudará. Então já fui, né, nem do trabalho, lembrei que tem lá no Livro dos Espíritos. Vou olhar lá. Aí você olha lá, aparece outro livro para você ler, né? E o nosso campo mental, a nossa inteligência vai se ampliando aí. A gente vai tendo sede de buscar mais conhecimento, né? E é o trabalho em nos dar alegria, motivação, né? A gente pensa que é o contrário, eu preciso ter motivação para trabalhar, né? Eu preciso trabalhar para superar minhas dificuldades, né? Para perseverar nas minhas aquisições, né?
O trabalho é o fundamental, é o início. Tem aí no livro Nosso Lar uma história e diz assim, também conta os bastidores, né, da vida lá de Jesus. E aí é o capítulo 18 e fala a bênção do estímulo. Então ele diz que estavam conversando os apóstolos, né? E um falava assim, não, tem que perseverar a verdade, não tem nada mais importante do que a verdade. Seja o preço que for, você tem que falar a verdade. Jesus só escutando, né? Aí diz que Felipe, então Felipe falava da necessidade da verdade, né? Aí o André fala, aquela franqueza do mestre, muitas vezes atingia as pessoas, magoava as pessoas, até onde precisava falar a verdade. E aí Jesus, ouvindo aquilo, contou essa história. Ele contou assim, e tinha um comerciante muito rico, muito abastado, com 6 filhos. E plantava e tinha uma leva grande, mas por um golpe do mundo, o infeliz não soube suportar esse golpe, perdeu a sua fortuna, viu-se pobre e morreu. E não conseguindo suportar isso, ele morreu após alguns dias de desespero, de loucura. Aí se viu então a viúva com seus 6 filhos, sem o marido. E nós vamos fazer agora. Os filhos desesperados, vamos pobre. Isso ainda acontece muito hoje, né? Não sei trabalhar. Muitos anos atrás eu fui trabalhar numa indústria química, onde o proprietário da empresa mantinha na sua mente, na sua memória, todas as fórmulas dos produtos eram fabricados na indústria. Isso eu estou falando coisa de 40 anos atrás, gente. Ele não tinha escrito as fórmulas. Ele tinha tudo da memória. Tinha esposa e 2 filhos. Um dia ele saindo da empresa, ele foi assaltado, mataram ele na porta da empresa. E para continuar a empresa? Não tinha um químico responsável além dele, ele era o químico responsável. A mulher precisou vender a empresa. E não tinha quem desse continuidade naquilo. Mas aí, nessa história, então aparece a viúva com os 6 filhos, e os filhos desesperados, porque não tem mais o dinheiro, estão pobres. Aí e a viúva se recolhe e volta uma caixinha de madeira e fala assim para os filhos: isso daí, meus filhos, olha, meus filhos, nós não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre, nós possuímos o tesouro e o Pai de vocês nos deixou. É uma fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo podem desaparecer, quer dizer, o dinheiro acaba. Quando nós não colocamos o dinheiro para trabalhar. Então, o dinheiro uma hora acaba. Então, eu sugiro, e nós deixemos esse cofrinho guardado e paradinho e para a última necessidade. Vamos pôr a mão na massa. Se não tiver mais jeito, um dia a gente abre isso daí, mas por enquanto não. Vamos deixar mesmo, né, para a última necessidade.
Como o pai tinha perdido tudo, e eles fizeram? Eles alugaram uma terra, alugaram uma leba. Ah, mãe, você tem razão, é isso mesmo. Vamos pôr a mão na massa. E começaram a trabalhar numa terra alugada. E trabalharam, e araram, e plantaram, e cultivaram. Ele foi progredindo, e venderam, e compraram mais. E aquilo foi aumentando, e todo mundo trabalhando. Ele diz aí, ao final de 6 anos, olha lá, ela diz assim, vamos deixar isso aqui por último. Não é justo nós usarmos o que ele guardou para a gente para pagar a dívida, né? Para a gente acabar com isso rápido. Vamos deixar isso aqui guardado. Vamos preservar essa herança que ele deixou para a gente aqui. E aí os filhos concordaram e tal. E no dia seguinte alugaram então uma leva e plantaram o trigo. E passou e foi melhorando. E no final de 6 anos, eles já tinham pago todas as dívidas que o pai tinha deixado. Estavam vendendo e tendo lucros. Já estavam bem. Quando já haviam superado todos os bens perdidos pelo pai, a mãe reuniu os filhos uma certa noite e foram abrir o cofre. E tinha lá dentro do cofre, a velhinha trouxe o cofre com inexplicável carinho, sorriu satisfeita e abriu sem esforço nenhum, você não estava trancado também. E aí os filhos puderam ver naquele estojo onde tinha somente um pergaminho com as palavras de Salomão. E dizia assim: o filho sábio alegra seu pai, e o insensato traz tristeza para sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada se aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo e do trabalhador. Entretanto, ele recusa a mesma fortuna para os ímpios. Ele que trabalha com a mão para enganar o outro, empobrece. Todavia, a mão dos diligentes sempre ganha. Os filhos se olharam, entreolharam os seus rapazes e agradeceram a inesquecível lição que a mãe lhes deu. Não que o pai deu. De ter trabalhado, ganhado, perdido. Não, a mãe só ensinou isso. Vamos trabalhar? Se precisar, a gente abre a herança que o pai deixou. Então, eles se entreolharam com alegria indivisível e agradeceram a lição materna. Aí o Mestre Jesus silenciou, viu a expressão do Felipe, do André, e ainda falou assim, terminou silenciosamente, sentenciosamente. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Ela enganou os filhos, né? Ela mentiu para os filhos. Não, ali dentro realmente tinha um tesouro, né? E não significava ter dinheiro, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não, nos grandes lances da vida. Mas nunca espeziem a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. Lembre-se
E os brotos das plantas estão te chamando para o futuro. Os brotinhos, ele diz, né? Os brotinhos das plantas nos diz que existe um futuro. A pretexto de acender a luz da verdade, e ninguém destrua a candeia da esperança. Então, se um ali falava no começo, Jesus tem que falar a verdade, o outro não pode ser tão franco, né? Então, não é a pretexto de acender a luz da verdade e você vai abalar a esperança do outro. E outra coisa, meus amigos, eu penso também que ter motivação para as coisas é uma coisa, ter motivação tudo bem, mas nós precisamos ter disciplina para fazer as coisas. Então é mais importante que nós pensemos nisso, sabe? Que a gente reflita nisso, ser disciplinado para fazer as coisas. Porque hoje eu posso acordar desmotivado, mas se eu tenho disciplina, eu vou fazer. Se eu não tenho, então não faço. Deixa para amanhã. Quando eu estiver motivado, eu vou fazer. Não, eu tenho que ter disciplina. Isso já aconteceu comigo, não sei se com vocês. Hoje eu não estou com vontade de limpar a casa. Vou deixar lá. E amanhã eu também não estou. Quando eu vou no terceiro dia, eu digo, tá. Então, não estou com vontade, mas eu tenho que ser disciplinada, eu tenho que limpar. Né? E eu falo dessas coisas corriqueiras porque são coisas da minha vida hoje. Não estou com vontade de trabalhar, de levantar cedo. Eu levantava 3h30 da manhã para ir trabalhar. Não, mas eu tenho que ir, porque se eu não for, não tem quem atende os pacientes lá. Senão não vai ter o salário no fim do mês, não vai ter coisa para os... Né? Então, esta era a disciplina. Não é motivação, era a disciplina de ir trabalhar. Ou sem motivação. Então, o convite que eu deixo para esta semana, para vocês e para mim principalmente, né, é isto. Seja qual for o trabalho, faça. Deus sabe o que a gente sente, é ver o que a gente faz. Né? Buscar e achareis. Busca, né? E você achará. Mas ajuda-te e o céu te ajudará. Isso é o mais importante. Esse é o meu convite para a reflexão desta semana. Agradeço pela presença, pela companhia de todos. Peço que Jesus abençoe a todos na volta aos seus lares. E possamos estar juntos novamente em breve. Vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento, para na sequência tomarmos o passe. E assim, Jesus, com o coração repleto de gratidão por mais esta oportunidade de estarmos aí juntos, trabalhando, cada qual a seu modo, a esses amigos desencarnados, todos que estão aí conosco, também participando, ouvindo as vossas palavras, que também se sintam motivados a trabalharem para o seu bem, para o bem dos seus amados. Sem o trabalho, a gente sabe que não tem como crescer, como evoluir, como melhorar. Se a doutrina veio para isso, para nos ajudar a ser pessoas melhores, é porque ela nos convida a trabalhar, a estudar, a aprender, a conhecer o mundo espiritual. E por isso, então, nós somos gratos, nos sentimos felizes, realizados,
e pedimos a oportunidade ao nosso anjo de guarda para que nos conceda esta força todos os dias, a cada amanhecer, e tenhamos esta força e esta iniciativa de ir para o trabalho, seja ele qual for. E agradecendo a presença de todos que estiveram conosco, da mesma forma faremos a prece que Jesus nos ensinou e daremos por término a nossa conversa desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, e livra-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, muito boa noite.